Olá, hoje é dia de homenagear e de prestar um tributo a 4 referências incontornáveis do Futebol Clube do Porto. Maria Amélia Canossa, Tibi, António José Lima Pereira e José Rolando. Recentemente, no último live stream do meu canal, falei de 2 das 4 figuras citadas agora, mas há mais 2 símbolos que desapareceram. Por isso hoje vou falar um pouco sobre as vidas e as marcas destas 4 referências e símbolos do clube. A já a seguir à vinheta, por isso não saias daí. Antes de prosseguirmos, quero convidar-te a inscrever-te no canal Malha Azul e Branca e a partilhares este espaço com os teus amigos. Só com a tua ajuda é que o canal Malha Azul e Branca poderá crescer e apresentar mais e melhores conteúdos. Por isso agradeço o teu contributo. Nos últimos 2 anos, o Futebol Clube do Porto perdeu nada mais, nada menos do que 6 figuras e símbolos do clube. Digamos que é muito pouco tempo para se perder tantas personalidades da família azul e branca. Nada mais, nada menos do que Reinaldo Teles e Alfredo Quintana, ex-jogador de handball, primeiramente, portanto, há já algum tempo. Mas agora, mais recentemente, Tibi, Lima Pereira, Rolando e também Maria Amélia Canossa desapareceram. Sobre os 2 primeiros, já há 2 vídeos neste canal que podes visualizar sempre que quiseres. Hoje vou falar sobre os 4 mais recentes desaparecimentos do mundo azul e branco. Tibi nasceu em Matosinhos a 9 de abril de 1951. Conciliou a formação no futebol com o trabalho numa oficina de mecânico como aprendiz, apostando depois tudo quando chegou aos séniores no clube da sua terra que o viu nascer, o Leixões. Em 1972, com apenas 19 anos, Tibi mudou-se para o Futebol Clube do Porto, onde permaneceu ao longo de quase uma década na baliza dos azuis e brancos e também chegou à seleção, tendo atingido 2 internacionalizações. António José Oliveira Meireles, conhecido por Tibi, foi um dos guarda-redes com mais história nos Dragões na década de 70, passou de imprescindível no tempo de Bala Gutmann em 1973-74 e depois foi cedido por empréstimo no tempo do mestre José Maria Pedroto em 77-78, o treinador que o promoveu na seleção nacional em Berna, diante da Suíça. A sua carreira foi intercalada pelos empréstimos ao Varzim e ao Famalicão, representando ainda clubes na sua carreira como o Águeda, o Mangualde, o Sporting de Espinho, o Maia e, por fim, o Vila Nova de Fascoa. O guarda-redes, para além das 2 internacionalizações A por Portugal, representou ainda por uma vez a seleção B e 6 vezes a seleção de sub-21. Durante a passagem pelo Estádio das Antas, Tibi disputou 131 jogos oficiais, venceu 2 supertaças Cândido de Oliveira e ainda uma Taça de Portugal em 1977. Regressado dos empréstimos ao Varzim e ao Famalicão, o vencedor da Taça de Portugal de 1977 voltou a ser dono da baliza azul e branca, já sob o comando de Hermann Stessel no início dos anos 80. No entanto, em 1983 saiu do Futebol Clube do Porto ao fim de mais de uma década, depois da sua chegada, e prosseguiu a carreira nos vários clubes que já mencionei anteriormente. António José Lima Pereira nasceu a 1 de fevereiro de 1952 na Póvoa de Varzim. Foi um futebolista português que atuava como defesa central. Lima Pereira começou a jogar futebol profissionalmente no Varzim, estreando-se na Primeira Liga ou na Primeira Divisão na época de 76-77 aos 24 anos. 2 anos depois assinava pelo Futebol Clube do Porto por pedido expresso de José Maria Pedroto, onde permaneceria por 11 longas temporadas. No ano em que entrou nas Antas, em 78-79,
também foi contratado Frasco, oriundo do Leixões. De uma maneira geral, a massa adepta do Futebol Clube do Porto viu Frasco como um jogador de grande categoria, com uma técnica muito acima da média, mas olhava para Lima Pereira com aquele ar desengonçado e com pouca habilidade para a bola. Mas era o mestre que tinha pedido a contratação do central Poveiro e o tempo viria a mostrar que Lima Pereira era realmente uma pedra basilar do Futebol Clube do Porto. Porque, se pensarmos bem, quem afinal percebia muito futebol era realmente José Maria Pedroto. Lima Pereira não entrou nas Antas como uma jovem promessa. É evidente e é claro. O Futebol Clube do Porto apostou na sua experiência, mas os primeiros tempos de Lima Pereira no clube foram de afirmação. Rapidamente, e para surpresa de muitos, fez esquecer a dupla da década anterior, formada por Simões e Freitas, e foi se tornando uma peça importante no centro da defesa. Lima Pereira, pelo Futebol Clube do Porto, disputou 265 jogos oficiais e fez 11 golos. Teve vários companheiros no centro da defesa, como são os casos de Eurico, Celso, Eduardo Luiz e Geraldão. Venceu 4 campeonatos nacionais, conquistou 2 taças de Portugal, arrecadou 4 supertaças Cândido de Oliveira e ainda uma taça dos campeões europeus, uma taça intercontinental e, por fim, uma supertaça europeia conquistada frente ao Ajax. Além disso, chegou a outra final europeia, a extinta Taça dos Vencedores das Taças, em 1983 e 84, quando a sua equipa perdeu com a Juventus em Basileia por 2-1. Em 1987 e 88, o Futebol Clube do Porto fez a dobradinha. Coube a Lima Pereira, na condição de capitão de equipa, receber a Taça de Portugal no Estádio do Jamor, no dia 19 de junho de 1988. Lima Pereira venceu ainda um campeonato da 2ª Divisão pelo Varzim na época de 1975-76. Além disso, chegou a internacional pela Seleção A, onde cumpriu 20 jogos e revelou-se como titular absoluto na campanha que Portugal fez no Europeu de França em 84, com a presença nas meias finais da prova numa derrota diante da França. Curiosamente, só aos 29 anos é que se estreou pela seleção portuguesa. Com 35 anos, estaria numa das melhores fases da sua carreira. Preparava-se para jogar na final de Viena em 1987, diante do Bayern de Munique, mas uma grave lesão, cerca de um mês antes, digamos num jogo de má memória diante do Sporting a cantar para a Taça de Portugal, impediu de atuar nessa final inesquecível do Prater. Lima Pereira fraturava a perna numa disputa de bola com um avançado do Sporting. No fim da temporada de 88-89, na sequência da limpeza do balneário, ou seja, na renovação profunda operada por Artur Jorge no plantel portista, Lima Pereira deixou o Futebol Clube do Porto e assinou pelo Maia da 2ª Divisão. Na equipa maiata, ao longo de 2 épocas, Lima Pereira fez apenas 29 jogos e apontou apenas 2 golos. Depois regressou ao Futebol Clube do Porto, onde serviu o clube em diversos departamentos, com destaque para o departamento de scouting do clube. A 22 de janeiro de 2022, Lima Pereira deixa-nos e morre aos 69 anos. A informação sobre a morte do antigo defesa internacional português foi avançada no site do Futebol Clube do Porto, que cita o presidente do clube, Jorge Nuno Pinto da Costa. É muito triste quando temos de nos despedir de alguém como Lima Pereira, um grande homem e um grande amigo que foi também um excelente atleta. Não posso esquecer que em todos os momentos da sua vida, tanto dentro como fora do campo, soube representar exemplarmente os valores do Futebol Clube do Porto. Fim de citação. As cerimónias fúnebres do antigo jogador decorreram 2 dias depois do seu falecimento, na Póvoa de Varzim, e na Basílica do Sagrado Coração de Jesus. Nas cerimónias fúnebres marcaram presença
diversos representantes dos Dragões, com o presidente Pinto da Costa, digamos que a reunir as maiores atenções. Entre os vários amigos que quiseram deixar uma última homenagem ao central portista, estiveram ainda Vítor Bahia e Luís Gonçalves, administradores da SAD Portista, bem como Pedro Proença, o presidente da Liga de Clubes, André Vilas Boas, Fernando Gomes, Bibota, Rui Barros, Jaime Pacheco, André, Frasco, Bandeirinha e João Pinto, entre muitos outros colegas de equipa, que se deslocaram ali para prestar a última homenagem ao central portista. Quando me encontrava já em gravações para este vídeo desta semana, tive que incluir José Rolando, que faleceu precisamente no período em que estava na gravação do presente vídeo. José Rolando Andrade Gonçalves nasceu em Sedufeita, no Porto, no dia 11 de junho de 1944. Portista desde muito novo, acompanhava os relatos dos jogos do clube pela rádio. Rolando iniciou-se no futebol muito cedo, em clubes regionais, como são os casos do Nacional e do Fontinense. Depois chegou ao Futebol Clube do Porto ainda nas camadas jovens, mas em 1962-63, na subida a sénior, representou os Salgueiros, mas voltou em 64-65 e estabeleceu-se no Futebol Clube do Porto até 75-76, onde era conhecido pelo Loirinho do Porto. Começou por ser o patrão da defesa azul e branca, mas depois a sua afirmação foi no meio-campo como uma grande referência do clube azul e branco. Rolando foi ainda internacional português por 8 vezes, tendo sido vários anos o único representante portista na seleção nacional A, numa altura em que os clubes de Lisboa dominavam as chamadas à seleção das quinas, com e sem mérito. Eram as chamadas do chamado SBS, formado pelos 3 clubes de Lisboa. Como capitão no Futebol Clube do Porto, Rolando esteve em 2 momentos distintos do clube. Fez parte da geração do Futebol Clube do Porto, que passou pela travessia no deserto, onde nunca conseguiu vencer nenhum campeonato nacional. Apenas conquistou uma Taça de Portugal em 1967-68, diante do Vitória de Setúbal por 2-1. E por outro lado, foi um dos titulares que defrontou e venceu o Olympique de Lyon por 3-0 na Taça das Cidades com Feira em 1963-64, jogo que ficou registado como a primeira vitória do Futebol Clube do Porto nas competições europeias. Pelo Futebol Clube do Porto, José Rolando cumpriu 314 jogos e marcou 6 golos. No final da sua carreira, representou ainda o Paços de Ferreira, o Penafiel, o Friamunde e o Avanca. Depois de terminada a carreira, José Rolando regressou mais tarde ao Futebol Clube do Porto para treinar as camadas jovens e passou ainda pelo departamento de scouting do clube. Aos 77 anos, o ex-centrocampista deixa-nos para sempre após uma luta contra uma doença degenerativa. O hino do Futebol Clube do Porto é, de facto, o hino oficial do clube. O hino foi composto em 1922 e é ainda hoje tocado em aniversários, em todos os eventos do clube, bem como durante a entrada das equipas em campo, sempre que o Futebol Clube do Porto joga em sua casa. Durante a sua reprodução, a maioria dos adeptos mantém-se de pé, erguendo os cascóis, e as claques levantam os seus estandartes. Há alguns anos, quer os Super Dragões, quer o coletivo Ultras 95, passaram também a cantá-lo na parte final de cada jogo. A letra do hino é da autoria do escritor e dramaturgo Heitor Campos Monteiro, que desde 1998 dá nome a uma rua na freguesia de Paranhos, no Porto, e a música foi composta pelo maestro António Figueiredo e Melo, primo de António Augusto Figueiredo e Melo, que viria a ser presidente do Futebol Clube do Porto em 1931 e regente da banda do Asilo Profissional do Terço,
que, curiosamente, executou o hino em público pela primeira vez. Posteriormente, na década de 50, o hino do Futebol Clube do Porto foi finalmente interpretado e gravado pela conhecida cantora Maria Amélia Canossa. É assim que o hino do Futebol Clube do Porto e a nossa estimada cantora se unem perpetuamente. Um dos momentos altos da inauguração do Estádio do Dragão, por exemplo, em 16 de novembro de 2003, foi a interpretação do hino do Futebol Clube do Porto a capela pela cantora Isabel Silvestre. Nessa noite de grande importância para o clube, Isabel Silvestre surgiu por cima do topo norte, arrepiando 52 mil almas azuis e brancas. Em 2006 foi lançado o CD Tanto Porto, resultado de uma parceria entre Luís Jardim e Carlos T, que incluía, além de 5 temas originais, 3 versões do hino do clube. A de Isabel Silvestre, capela, uma versão com arranjo rock interpretada por Nuno Norte e uma regravação da versão clássica tocada pela Orquestra Sinfónica de Londres e novamente com a voz de Maria Amélia Canossa. A nossa artista nasceu portista e no Porto, no seio de uma família azul e branca, e o Porto foi a cidade onde viveu grande parte da sua vida. A cantora cedo se ligou ao emblema da cidade. Aos 6 anos, começou a frequentar o campo da Constituição, isto pelas mãos do pai e do seu avô. Nascida a 19 de outubro de 1933, Maria Amélia Canossa fazia questão de dizer que tinha sangue azul e branco, como referência ao grande amor que tinha ao Futebol Clube do Porto, o clube do coração, onde chegou a praticar ginástica e natação. Após ser considerada a princesa da rádio em 1951 e rainha da rádio em 1952, e como ficou conhecida aos 18 anos, isto ao ganhar diversos concursos radiofónicos, alguns em Goa, Damão e Dio, mesmo sem nunca ter posto os pés na Índia, depressa se tornou também a rainha do Estádio das Antas, como intérprete do não só hino do Futebol Clube do Porto, mas também da marcha do Futebol Clube do Porto, se ouviu por muitos e bons anos no Estádio das Antas, tanto antes como depois dos jogos. Quando o Estádio das Antas ficou pronto, surgiu o hino para ser gravado a 31 de março de 1952, 2 meses antes da inauguração do recinto. Tinha então Maria Amélia Canossa 18 anos, quando gravou o hino do Futebol Clube do Porto, durante a madrugada no Teatro de São João, com o disco intitulado Maria Amélia Canossa, Hino e Marcha do Futebol Clube do Porto. A artista foi, na altura, acompanhada pela Orquestra Ligeira da Emissora Nacional e também pelo sexteto vocal masculino, dirigidos por José Calvário, e no qual interpretou as canções que foram decretadas como os hinos oficiais do Futebol Clube do Porto. O mais conhecido, no entanto, continua a ser o da autoria de António Figueiredo e Melo, com letra de Heitor de Campos Monteiro. Em 2009, numa entrevista, Maria Amélia Canossa dizia: "Queria um hino que, aos primeiros acordes, fosse um hino vencedor, que até os jogadores, ao entrarem em campo, sentissem um impulso que lhes desse força e um hino que transbordasse poder." Fim de citação. Maria Amélia Canossa viria a interpretar o hino a quando da inauguração do Estádio das Antas, a 28 de maio de 1952. Mas a artista não hesitou também em dar a cara e a voz nos espetáculos de angariação de fundos para a construção do Estádio das Antas, que tiveram lugar no Palácio de Cristal, durante os quais cantava a Marcha do Futebol Clube do Porto, da autoria de João Manuel e Carlos Dias. A cantora Maria Amélia Canossa morreu na terça-feira, 26 de janeiro de 2022, aos 88 anos. Vivia atualmente num lar denominado Hotel Lar Condes de Barcelos, naquela cidade minhota. O
Futebol Clube do Porto deixou uma mensagem de pesar nas suas redes sociais. A voz de todos nós vai ouvir-se eternamente no recinto. Estamos muito mais pobres, mas seguiremos a cantar. Porto, 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 Porto! Até sempre, Maria Amélia Canossa, a voz de todos os dragões. E assim chegamos ao fim de mais um vídeo no canal Malha Azul e Branca. Se gostaste deste vídeo, deixa-me aqui em baixo o teu like ou então escreve o teu comentário sobre estas quatro grandes figuras. Nós vamos voltar a ver-nos na próxima segunda-feira para mais uma edição do programa Live Stream Pedro Cardona, onde vão estar mais 3 convidados. Até lá, fica com um abraço. Meu Porto, onde a eterna mocidade diz à gente o que é ser nobre e leal.